Bom dia, mas bom dia mesmo, querido, amado Senhor Espírito Santo, para todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que todos nós sejamos abençoados nesse dia. Que as mãos do Senhor continuem estendidas para nos dar vitórias sobre vitórias e alegria sobre alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor para nos livrar de todas as obras do mal. Em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, Deus continue te abençoando muitíssimamente em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós vamos agora para a palavra do Senhor e hoje nós vamos entrar mais especificamente 1 Coríntios 6:19. Diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, porque foste comprado por bom preço, preço do sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem. Amados, nós aprendemos que os demônios são espíritos e que eles entram no corpo das pessoas, na mente, no entendimento, na alma e no coração das pessoas, para levá-las ao mundo do pecado, do engano e da falsidade, inclusive nas religiosidades falsas. Mas hoje nós vamos começar a ver algo bem diferente e maravilhoso e extraordinário, que é o Espírito de Deus. O corpo do ser humano, Deus não criou o homem e a mulher para ser um templo de Satanás, para ser um templo do diabo. Não, não foi para isso que Deus nos criou. A palavra é muito clara. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós fomos criados para que nós fôssemos templo do Espírito Santo, para que o templo do Espírito Santo fosse habitado pelo Espírito Santo e não pelos espíritos imundos. Mas como Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória do Senhor, essa maldição hereditária de pais para filhos veio de Adão para todos os demais, porque nós somos biologicamente filhos de Adão e Eva. Todas as pessoas, todas as raças, todas as etnias, todas as tribos do mundo inteiro, nós viemos de Adão e Eva. Isso é comprovado cientificamente, que todos os seres humanos de todas as nacionalidades, seja da África, seja da Índia, seja da Europa, seja das Américas, aonde quer que seja, nós todos somos filhos biológicos de Adão e Eva. E Deus nos criou para sermos templo do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo estava falando com os irmãos e ensinando os irmãos da igreja de Corinto, do capítulo 6, no verso 19. Por que Paulo diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Será que vocês não sabem isso? Por que Paulo faz esta interrogação? Por que Paulo está fazendo essa pergunta?
Porque os irmãos na cidade de Corinto estavam vivendo como se não fosse templo do Espírito Santo. Muitos irmãos em Corinto estavam se desviando da palavra, porque Corinto era uma cidade daquela época, o maior porto de importação e exportação da região da Palestina era em Corinto. Em Corinto era uma cidade pecaminosa, era uma cidade cheia de todo tipo de maldade, de enganos e mentiras. E ali, quando as pessoas estão convivendo com esse tipo de gente, é muito fácil que elas acabam se adaptando ao pecado. E aqueles irmãos de Corinto se converteram a Jesus. Mas alguns deles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Deixaram as trevas, mas as trevas não saíram deles. Então Paulo vem e chama a atenção. Será que vocês não sabem disso? Será que vocês não aprenderam que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? E que vive em vocês, ele foi dado por Deus. Amados, isso que aconteceu em Corinto, e que o apóstolo Paulo chamou a atenção deles, está acontecendo no pleno século 21, e em todos os países do planeta Terra, inclusive o nosso país, o Brasil, está vivendo esse tipo de coisas pecaminosas que viveram em Corinto naquela época. Hoje tem muitas pessoas dentro da igreja, participando dos cultos, participando da Santa Ceia, pastores, evangelistas, missionários, missionárias, presbíteros, diáconos, obreiros e obreiras, muitos que são intitulados apóstolos, sim, estão vivendo isso que viveram em Corinto. Tem o título, está na igreja, mas o seu corpo está vivendo no pecado, está vivendo no mundo da iniquidade. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque esta é a palavra que Deus me deu, colocou no meu espírito, e eu estou aqui para trazer para você a palavra que o Espírito Santo traz ao meu espírito. E aqui está, eu vou deixar isso bem claro, e a gente volta na próxima programação, vai dar várias programações sobre esse tema. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês, e lhes foi dado por Deus? Será que o Espírito Santo vive de parede e meia com o pecado, meu irmão? Com o diabo? A gente volta a falar depois. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdias de nós. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto. E não nos deixes cair no mundo do pecado e nem ser iludidos pelas tentações. Tenha misericórdias da igreja, Senhor, daqueles e daquelas que se dizem servos e servas do Senhor. Nós precisamos consagrarmos o nosso corpo. O nosso corpo faz parte da nossa alma, do nosso coração. E a palavra está dizendo que nós temos que consagrar e santificar o nosso corpo para a glória de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Pai, nos ajuda a vencermos e vencermos todas essas obras do mal, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, Deus continue abençoando você. Pai, unge as águas, para que nós possamos tomar esta água ungida e consagrada pelo Senhor, para a cura e a libertação de todas as doenças e enfermidades, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, se Deus quiser, às 6 horas da tarde, nós temos mais uma oração.
Em nome de Jesus, a oração das 6. Deus vai fazer maravilhas pelo seu grande poder. Até às 6 da tarde, se Deus quiser. E quero convidar você para vir comigo, para fazermos um trabalho de evangelização interdenominacional. Nós vamos criar um projeto, já estamos criando um projeto para nós dar maior atendimento para vocês, em nome de Jesus, termos os maiores contatos e fazermos concentrações de fé, independentemente de igreja. Amém? Sim, vamos levar a palavra para todos, como disse Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vamos encher os templos, né? Porque a igreja somos nós, os templos de todas as denominações. O Espírito Santo não colocou uma denominação no meu espírito. Eu tenho a minha denominação, congrego na minha denominação, amo a minha congregação, porque foi ali que Deus me levou, mas nós vamos ganhar almas para encher todos os templos aonde se prega a verdade do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tem aí na tela do seu celular ou do seu computador o número do Pix do Desperta Brasil. Inclusive é o nosso WhatsApp. Pode mandar uma mensagem por esse Pix, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Ou então a conta para você depositar na Caixa ou nas lotéricas, também está aí do lado do Pix. Deus abençoe você. O ósculo santo no teu coração, em o nome de Jesus. Amém.